Shalom, shalom! Bem-vindos, meus queridos estudantes, amigos, companheiros de Torá, seguidores de Parashot, de Parashá Nassau. Chegamos a Parashá Nassau e eu tive uma surpresa maravilhosa depois da festa, ou melhor, da Escola do Cordeiro. Diana, mais uma vez aqui conosco, nos deu essa honra de ficar em São Paulo para gravarmos essa Parashá juntos. Bem-vindo, Diana, mais uma vez. Sempre que você vem, eu estudo mais. Nós estamos dois dias sentados estudando, gente. Porque essa Parashá, ela foi para rachar a cuca da gente. E o Espírito de Deus. Diana, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Eu sei que para você é um esforço. Sai do serviço, vem de Salvador para cá. E para minha família, para Leila, é uma alegria sempre que você está aqui. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o apóstolo Léo e estar aqui com vocês para a gente estudar mais um pouco, aprender mais um pouco. Eu também fiquei muito surpresa nessa Parashá, porque eu olhei para a Parashá e falei, é só uma contagem, é só um censo, pequenininha, vai ser pouca coisa. Quando a gente sentou para estudar... Deu um susto na gente. Deu um susto. E a gente ainda não vai poder abranger tudo que a gente gostaria. Mas é tentar falar mais assim, né, o que o Eterno ministrou, assim, direcionou. Verdade. Eu vou te pedir um favor. Assiste essa Parashá até o fim. Porque ela é completamente diferente e surpreendente em todos os aspectos, e vai ter um crescente, se Deus nos der a graça de transmitir o que nós recebemos nesses 2 dias olhando para esses textos, e que não é fácil transmitir em tão pouco tempo, 2 dias de degustação, ruminação, oração, sonho, vai dormir e volta com mais revelação. Colocar tudo isso dentro de 1 hora e pouco, muito difícil. Então, concentra, assiste até o final, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, nós nos apresentamos ante o seu altar superior. Apresentamos, Senhor, com as 2 personalidades, macho e fêmea, com visões, Senhor, diferentes sobre o mesmo texto. Mas nós pedimos a graça de transmitir como a unidade em Cristo, pela visão masculina, pela visão feminina, e assim trazer a visão do Senhor completa sobre esta Parashá, sobre esse assunto que é a purificação de um acampamento, a purificação do território, a purificação da vida, a purificação do casamento, a purificação do ser humano e também, principalmente, do local onde o Senhor quer habitar. Senhor, dá-nos a graça de esclarecer com a mesma facilidade que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus. Amém. 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 Primeira aula, ou melhor, primeiro pensamento a desenvolver nessa Parashá, baseado... Bom, primeiro, Nassau. O que é Nassau? Nassau vem do verbo la'asot, o verbo fazer. Na forma infinitiva, Nassau, faça. Então, no capítulo... Vamos ver onde começa. Capítulo 4, versículo 21. E o Eterno falou a Moisés, dizendo, faça o censo dos filhos de Gerson e as 3 famílias, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, começa com um censo, numerando pessoas e dizendo tarefas. Quem é Gerson, Merari e Querate? São os levitas, 3 famílias de levitas que moram ao redor do acampamento. Então, as funções dele vão ser descritas na primeira etapa dessa Parashá, e a razão porque é o seguinte. Esse é o serviço das famílias para servir e levar cargas. Levarão... Onde está aquela parte que fala que era para santidade? O acampamento... Não, é na segunda etapa, perdão. Já deu um salto aqui, porque a mente está lá na segunda etapa. Mas a primeira etapa é um censo que levanta o número de pessoas levitas que carregam as cargas e servem no serviço do tabernáculo. Eles são guardas, eles são como um exército particular.
Vamos lá nesse gráfico, a gente entende, né? Vamos ver. Aqui estão, então, um desenho bem simples, mas vamos lá. Isso aqui seria o tabernáculo. Átrio e Santo dos Santos. Santo dos Santos, lugar santo, a pia e o altar. Bem simples. Quem é autorizado a morar perto? Moisés e os sacerdotes moram no lado leste, em frente ao tabernáculo. Merari, a família dos Meraritas, que é também levita, moram no lado norte. Os Coatitas, que é Queat, mora no lado sul. E Gerson mora no lado oeste com os gersonitas. Isso aqui é pequenininho, mas a gente tem que pensar que isso aqui é uma construção muito grande, né? Isso aqui é a forma da moradia. O acampamento no meio, o tabernáculo no meio, aonde está o quê? A Torá, a palavra de Deus guardada dentro de uma arca. E tem um exército do lado de fora de levitas para trabalhar. Ao todo, nós estamos falando de 8.580 pessoas. 2.630 são gersonitas, 3.200 meraritas e 2.750 queratitas, coratitas ou coatitas. Então, são tendas que ficam ao redor, e a tenda de Moisés e dos sacerdotes, a família de Arão. Então aqui mora o núcleo presidencial, aqui, a elite. Aqui os servidores, que trabalham junto com os sacerdotes. Aqui o altar e o trabalho todo corre. E em volta as 12 tribos, começando com Judá aqui no leste, ladeados de Issacar e Zebulon. Ao norte, aliás, ao sul, roda assim, como relógio. Então, começando aqui e rodando, então você vai ter ao centro Rubens, Simeão e Gade. Depois, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Aser, Naftali. Então, aqui é o 12º do relógio, seria a casa 12. Então, a roda assim. Essa é a ordem de acampamento. Acampamento é uma ordem, sistema de trazer ofertas é outra ordem, sistema de guerra é outra ordem, sistema de nascimento dos filhos é outra ordem. A ordem de nascimento é por aqui, ó. Rubens, Simeão e Levi, que está aqui dentro. Rubens, Simeão, Levi, Judá. Essa é a sequência de nascimento. Você vê que aqui não está em sequência de nascimento. É uma sequência que Deus mandou colocar para acampar. O acampamento tem a ver também com a proteção do acampamento. Aí vem as funções. Segundo o primeiro capítulo dessa Torá, dessa Paraxá, Deus dá funções. Quais são as funções dos gersonitas? Nós resumimos aqui, né, Diana? Uhum. Eles têm que carregar o quê? Os utensílios, né? Utensílios, cortinas, cobertas, véus da entrada e as cordas que amarram os véus. E foi dado a eles, então, 2 carroças para transportar. Veja que ele transporta a coberta de pelo, a coberta de pano, a vermelha, azul, estofo, as cortinas que fazem as divisórias e as cortinas das divisórias do muro. O muro todo é de cortina. E essa é a primeira família. Eles carregam, então, a parte de tecidos e couros e cordas que amarram essas partes. Depois vem a família de Merari. Eles pegam a parte mais pesada. Por isso que a esse dá 2 carroças, a esse 4 carroças. Né? É isso? E o que eles carregam? Tábuas. O fundamento, né? Os fundamentos que vai montar o tabernáculo. As tábuas, as bases, as travessas que segura as barras e
os postezinhos, os pilares que estão aqui na frente, os pilares que estão aqui em volta, todos. São mais de 140 pilares, não sei, 70 de cada lado, um negócio assim. Então eles têm que carregar muito peso. Para eles coube a parte pesada. E as bases também que são pesadas. E os queratitas, ou coatitas, eles vão carregar o quê? O que que sobrou? Desmontou, sobrou o quê? Arca, castiçal, altar de incenso, mesa dos pães. Aqui. Pia, desmontar o altar e remontar, porque esse aqui não dá para levar inteiro. Lembra que ele é de terra ou de pedras, então ele é desmontado. Agora, a esses aqui não foi dado nenhuma carruagem. Leva nos ombros, né? Aqueles que levam nos ombros. E aí você pode mencionar, né? A O que gente você estava lembrou falando para mim isso? Quando Davi, né? Davi pegou a... Foi buscar a arca, foi né? buscar a arca e ele colocou no carro de boi. Então, a gente às vezes julga, sei lá, por nós, que é uma bobagem e tal, mas existia essa ordem. E em toda a Paraxá, aqui o que eu e o apóstolo Léo a gente viu é a importância de obedecer à ordem de Deus. É verdade. Do jeito que ele manda, do né? jeito que ele manda, por quê? Porque Os detalhes. ele sabe os detalhes, o que ele quer fazer, qual é o sentido dessa organização, que a gente vai falar mais pra frente, né? Qual o sentido e por que tinha que estar alinhado dessa forma. Não tem como um homem olhar e entender, assim, deduzir ou querer dar uma opinião aqui, porque isso aqui vem do céu. É. Vem do céu. Isso é o modelo do céu. Modelo Lembra que que vem é do tudo céu. revelado. Foi tudo revelado, então É a estrutura tinha que celeste. ser cumprido da forma que o Eterno deu a ordem aqui para a organização, né? Para carregar Ok. o tabernáculo. Agora, qual é o assunto principal dessa Paraxá Nassô? Vai estar resumido aqui nesses versículos. Capítulo 5 agora. Ordena aos filhos de Israel que enviem do acampamento, enviem para fora, todo leproso, todo que tem fluxo, todo impuro por ter tocado os ossos do cadáver de uma pessoa, tanto homem como mulher, enviareis para fora do acampamento, os enviareis para que não impurifiquem os seus acampamentos no meio dos quais eu habito. Então, qual é o propósito? A santificação e a purificação deste território. Neste território, ao redor do acampamento, ao redor da tenda, não poderia ter, e nem quando tivesse o templo construído já lá na frente de Davi e Salomão, as leis seriam as mesmas. Aqui, nesse território, não entra, não deve ficar, melhor dizendo, o tatsria, o que tem a lepra, o que tem fluxo, homem ou mulher, leproso também homem ou mulher, e todo aquele que tocar em morto, em cadáver de morto. Nós vamos entender, então, a purificação a partir desses três símbolos. O que é impureza? O que é purificação e o que é impurificação? A primeira forma de entender, a gente só vai conseguir entender no conceito de Deus o que é pureza e o que é impureza, baseado nas histórias que vão ser contadas, nos tratamentos que vão ser dados aos personagens daqui por diante. E o primeiro tratamento é esse. Fala aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher fizerem algum dos pecados do homem por falsear em nome do Eterno, aquela alma será culpada. Ela confessará os pecados que cometeu e fará plena restituição, lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem pecou.
Se o homem não tiver herdeiro para devolver-lhe aquilo que culpou, então o que se restituir pela culpa pertence ao Eterno e será do sacerdote, além do carneiro da expiação com o qual expiará por ele. E toda oferta de primícia santificada dos filhos de Israel que trouxerem aos sacerdotes, para este será. E as coisas consagradas do homem, as santidades, né, que são as ofertas consagradas, espontaneamente, dele serão, do sacerdote. O que todo homem der ao sacerdote, para este será. Vamos lá. Primeiro problema, aqui é relatado que a pessoa teve algum nível de engano e tem que devolver um dinheiro. Ela trapaceou numa relação de negócio e esse negócio gerou prejuízo para uma parte. Alguma parte foi lesada, seja porque ele foi enganado, foi mentira, foi um empréstimo não devolvido, foi um roubo, mas essa pessoa, segundo o texto, usou o nome de Deus. Está escrito aqui, ó. Quando um homem ou mulher fizer algum dos pecados do homem por falsear o nome do Eterno, aquela alma será culpada e ela vai ter que confessar pecado, restituir e acrescentar 20%. E dar mais 20%. Agora, Diana, explica pra gente por que essa região aqui não pode ter alguém que falseou, usou o nome. Qual é a tendência de acontecer esse tipo de pecado aí? Não, o que eu pensei que nós estamos falando de um local sagrado, né? E sacerdote. E pessoas sagradas. São pessoas sagradas, são pessoas elevadas. Então, quando a gente fala uma coisa assim que era bom a gente colocar, não sei se a gente escreveu, Léo, assim, sobre a tissaria. Qual era a tissaraate, né? É a lepra. A lepra é provocada por quê? Pela Lashon Hará, que já foi, a gente já falou, né? Nas outras paraxás. Os alunos que novos podem voltar um pouquinho e assistir. Aí está falando da Lashon Hará, do fluxo, né? Que é a contaminação. E da impureza do tocar em cadáver, que é a separação. Então, são pessoas aqui que precisam manter um nível elevado de santidade para conseguir se aproximar de Deus. E essas pessoas não podem usar o seu cargo ou a sua posição, como na minha versão, tá? Falar com a palavra, faltar com a palavra em relação a Adonai, incorrerá em culpa. Então, falsear a palavra de Deus. Aí eu pensei assim, usar o cargo, até nas mínimas coisas, se valer da posição que eles têm, porque se tem o povo está ao redor, ele vai buscar uma palavra com essas pessoas que estão aqui, que servem, ou levar um sacrifício e tal. Então, essas pessoas têm que ser muito sinceras. E isso apareceu muito aqui na Paraxá, a gente estudando, né? Sobre a lealdade, a fidelidade, né? A fidelidade usar o nome de Deus para induzir e adquirir alguma riqueza. Então, toda vez que houver uma relação comercial e por causa de que se usou o nome de Deus para conseguir alguma vantagem, essa relação está impura. Se não foi Deus quem conduziu, e se essa pessoa ficou devendo, ela trapaceou, essa relação impura é considerada, então, toda relação humana, relação comercial, para Deus é sagrada. E por ser sagrada e ter invocado o nome de Deus, a pessoa vai ter que confessar o pecado, vai ter que restituir o que ela enganou o outro, e ela vai dar 20% a mais para essa pessoa. Se o caso foi resolvido só depois de muitos anos e a pessoa enganada morreu, o herdeiro dela, legítimo, vai ter que receber isso aí. Ele pode
ir diante do tribunal e receber. Se não tiver herdeiros nenhum do espólio daquele morto, então, mesmo assim, esse pecado está vivo. A pessoa vai ter que dar ao sacerdote esses 20% a Deus, e Deus receberá pelo sacerdote. Então, tudo isso para manter o quê? A pureza desse local, que simboliza as regiões do terceiro céu. E que a alma, a pessoa não entra, o espírito do homem não entra nessas dimensões se ele tiver negócios pendentes, se ele tiver trapaceado. Isso pode ter anos e anos de prazo, pode ter passado 400 anos. Aí você fala, mas como? Por causa bom, aí entra outra questão, que é a questão das marcas de iniquidade que nós carregamos e as marcas da nossa. Por exemplo, eu sou uma oliveira. Se na minha descendência teve alguém que fez um dano a alguém e não reparou e não tratou, essa acusação está contra mim, pela descendência. Por isso que o pecado dos pais é visitado nos filhos até a 4ª geração. Então, se não houver uma limpeza, os filhos que têm essa marca não sobem para as regiões. Luta na vida e não consegue alcançar nível de audição espiritual e de prosperidade, porque o fato de não entrar aqui significa que não pode comer dos dízimos. Na escola de profetas, se você fez a escola, eu falei um pouco sobre isso, sobre quem pode comer. Os que tocam em cadáveres, os que estão com contaminação dos seus antepassados, os antepassados morreram sem prestar conta a Deus, a pessoa descendente está carregando aquele cadáver, aquela culpa, aquela carcaça chamada. Por quê? Porque ele está com a imagem, está com os sinais, ele está com as transgressões do outro sobre si. Enquanto ele não dá conta a Deus e pede a purificação, ele não consegue comer do que é ofertado aqui nesse altar. Porque aqui é o lugar da prosperidade. Para comer o dízimo, a trumá e os consagrados, a santidade, que é chamado, as primícias, tudo que é consagrado a Deus, traz um resultado financeiro para nós. Mas se eu não apagar as marcas, então eu não consigo ter tanto benefício que o altar deveria me dar. Então vamos lá. Tem que sair daí, segundo esse texto. Não pode ficar aqui dentro do acampamento. Nem o leproso, nem os que têm fluxo e nem os que tocam em cadáver. Vamos entender mais um pouquinho. Essa relação espúria que tem que ser corrigida, que foi ditada aqui, um homem que está em pecado ou uma mulher que está em pecado contra o próximo por uma relação comercial mal feita e roubou, ainda não devolveu, ele não fica aqui. Lá em Apocalipse diz que os roubadores não entram no reino do céu. E tem uma lista de 6 ou 7 qualidades de pessoas que não podem entrar nas dimensões da Jerusalém Celestial, está escrito lá. Aqui também. Agora também tem esse que padece fluxo. Como é que nós vamos entender o que é padecer de fluxo? Aqueles que têm um fluxo, seja homem ou mulher. Esse fluxo aponta para a vida sexual, pureza sexual. Agora que entra a lição mais difícil que você possa imaginar. Essa paraxá, a partir do capítulo 5, ela diz assim: ordena aos filhos de Israel quem vindo do acampamento, assim, todo leproso de mulher, tanto homem quanto mulher, e assim fizer. Não, já passei isso aqui. Capítulo 6, que é? Deixa eu olhar aqui no meu resumo, desculpa. Vamos lá. Quando o homem ou mulher pecar usando o nome do Eterno, deve confessar o pecado, restituir a vítima, pagar 20%, levar a oferta do cordeiro ao sacerdote e expiação, o carneiro da expiação. Verso 11, capítulo 5, verso 11. Vamos daqui para frente agora. Diz assim: trata-se da mulher sotá. Essa palavra sotá tem no Talmud babilônico, tem capítulos e capítulos só para tratar desse tema que é, para mim, central nas Escrituras, que é como testar, como passar para verificação
se uma mulher traiu ou não seu marido, se ela está pura ou impura, se ela será divorciada dele, se ela poderá permanecer casada, se ela deitou-se com outro homem na ausência do seu marido, e qual é o teste que se faz para saber o grau de impureza que ela tem ou se ela é inocente. Esse é o assunto principal sobre expulsar a pessoa com fluxo, expulsar não, enviar para fora do acampamento e não entrar na santidade, não entrar no lugar santo, se não resolver o problema sexual. Vamos trabalhar isso agora com mais atenção ao texto. A primeira palavra dada no verso 11 é ao homem. É um mandamento ao homem. Está escrito assim: e falou o Eterno a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, o homem, quando se desviar sua mulher e fizer contra ele falsidade de infidelidade, e se houver deitado com um homem, juntando-se e for oculto aos olhos do seu marido, e ela se tiver ocultado, sendo contaminada, e não houver testemunha contra ela, e ela não for apanhada no ato, e quando passar sobre ele o espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela for contaminada, ou passar sobre ele o espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela não for contaminada, e trará o homem sua mulher ao sacerdote, e trará sua oferta por ela, e aí vai descrever. Vamos ver então, o contexto é, tem uma suspeita. Não se sabe se a mulher traiu ou não traiu. Foi oculto o fato, porém a história vazou e tem um ciúme sobre um homem. Isso daqui, gente, é agora o procedimento de como se trata essa situação em Israel. Aparentemente, e todos que já estudaram, já leram o texto, fala que isso é uma coisa tão esdrúxula, tão nojenta, que no Torá, um comentarista de Torá chega a dizer assim, o Midrash escreve que esta lei macabra que Moisés ditou para a mulher suspeita de infidelidade jamais foi aplicada ao povo de Israel. Está vendo? Como ele diz também que a lei do filho contumaz, que tem que matar o filho rebelde a pedradas, também nunca foi acontecida em Israel. Então, parece-nos, ao começar a estudar, que é uma coisa tão macabra, tão esdrúxula, que até os comentaristas de Torá, judeus, começa, o primeiro comentário que tem aqui, você vai querer entender, ele já diz, olha, isso aí nunca nós fizemos, nunca chegou nisso. Duvido que não, porque na época de Jesus, a gente vê que levaram uma mulher para ele. Eu acho incrível que, por exemplo, você pega esse capítulo e, assim, de primeira a gente pegou esse capítulo, leu, já que nunca foi aplicado, já que não existe isso, qual é o intuito da gente estudar? Então, quando eu vi que isso estava assim, meio solto, uma coisa assim estranha, né? Tem alguma ponta aí que a gente não viu. E aí foi o dilema. Por quê? Porque isso esconde. Essas coisas, eu acho a preciosidade na Torá é isso, que as coisas preciosas, elas se ocultam para que a gente procure, que a gente busque a Deus, para que Deus revele o que está oculto. Né? Esse Samson Hirst, né? O nome dele, ele Samson Rafael Hirst, que é o que a gente tem aqui, né? Tá com as duas Torá, esse estudo, e esse que o apóstolo Léo leu, que é essa Torá que a maioria tem a maioria tem, né? Essa chama de uma coisa macabra, e que nunca foi aplicado, e no entanto não trabalha e não explica. Já o Hirst explica muito bem e esclarece tremendamente, e você fica desejoso
de entender De mais entender e mais e e buscar, ficar apaixonado pelo assunto. E esse é o dom, né? E essa coisa de ver Deus, que Deus se ocultou para que ele fosse buscado por nós. Deus veio, criou, né? Ele fala que o Eterno é o harmonizador, né? Eu anotei aqui que eu achei muito que é o harmonizador dos opostos. Adonai Tsevaot é o seu nome. Então, é como se tivesse oculto o verdadeiro sentido desse capítulo. E essa foi a nossa empolgação, que a gente quer compartilhar, né, com vocês. Quando abriu, né, quando o Eterno abriu a nossa visão e a gente começou a ver as pontas e puxar, e puxar. Vamos lá, que agora é o horário da benção que eu estou falando para vocês. Entender isso aqui, olha. Entender esse Parece ritual. que é uma coisa tão terrível. Imagina um homem, pega a sua mulher, segundo isso aqui, leva para frente do templo, sacerdote vai pegá-la, ela vai ser julgada perante a multidão, ela vai ser exposta, né? Com rituais macabros mesmo, tudo isso, ela vai ter que tomar uma água misturado com pó em cima, nós vamos falar daqui a pouco, e essa água vai ter uma maldição que se ela trair o seu marido, ela vai ficar inchada, o seu ventre vai secar a sua virilha, vai atrofiar seus órgãos, e ela vai ser tirada do meio do povo e viverá maldita para sempre. E aí, eu lembro que isso foi tão pesado que uma vez eu vi o apóstolo Lins dando essa paraxá junto com o Rodrigo e tal, e a Neide, aquela que ficou cuidando dele, era a tesoureira dele, Neide pediu a palavra. Peraí, todo esse rigor para cima de mulher e para o homem não pega nada? Eu lembro. Você lembra? Ou seja, quando uma mulher está escutando essa paraxá, ela se revolta. Porque ela fala, eu estou embaixo de uma maldição tão grande, isso é porque é suspeita. Quer dizer, meu marido sentiu ciúme, achou que eu estou traindo ele, me cata e me leva para um sacerdote, me faz passar tudo isso, e se eu não dever nada, mesmo assim acabou comigo. Já foi exposta a vergonha, né? Essa é a impressão que dá. Por isso que eu creio que muita gente foge de entender isso aqui, e já deduz que é isso. Olha, beleza, vamos trabalhar passo a passo com paciência? Você tem paciência? Vamos lá, vamos tentar entender. Foi 2 dias trabalhando. Vamos lá. Primeira coisa, o homem deverá proceder, está escrito assim, ó. O homem, vamos lá, o homem, vírgula, quando se desviar sua mulher e fizer contra ele falsidade de infidelidade. Quando ela fizer e vir sobre ele, que ela tiver, e se, não é tiver deitado, se houver deitado com um homem, juntando-se e for oculto aos olhos do seu marido, e ela se tiver ocultado, sendo contaminada, e não houver testemunha contra ela, e ela não for apanhada no ato, e não houver testemunha contra ela, assim, e não for apanhada no ato, e quando passar sobre ele o espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela for contaminada, ou passar sobre ele o espírito de ciúme, e se enciumar de sua mulher, e ela não for contaminada, e trará o homem de sua mulher ao sacerdote, e trará sua oferta por ela, a 10ª parte de uma efa de farinha de cevada. Não derramará azeite sobre a oferta, e nem porá sobre ela incenso, porque ela é oblação de ciúmes, oblação memorativa, que recorda a iniquidade. Olha só, vamos lá. O caso é sério, não se tem provas suficientes, só se tem indícios. Então a gente foi para ver o que o rabinato antigo falava sobre o procedimento que esse homem tem que fazer. Qual é realmente a coisa? Então diz assim, primeira coisa, baseado no texto anterior,
que fala da relação comercial entre duas pessoas, e agora fala de uma relação conjugal. Deduz-se a primeira coisa, que tanto a relação interpessoal quanto a relação conjugal são sagradas. Sagradas demais para Deus e precisam ser puras. Não pode ter impureza. E o conceito de pureza, tanto na relação de comércio quanto conjugal, é o princípio da lealdade. A lealdade é a pureza numa relação. A lealdade de um homem para com outro homem nos negócios é a pureza na relação comercial. Por isso ficará de fora o leproso. De alguma forma houve deslealdade na fala, na lashon hará. Ficará de fora os que fazem fluxo, que tem a ver com a vida sexual, e ficará de fora os que tocarem morto, que tem a ver com o capítulo 6, que é o nazireado, porque foi infiel aos mandamentos que Deus mandou se guardar de uva, de vinho, de cadáver. Ou seja, os 3 motivos pelo qual se afasta uma pessoa do campamento baseia-se na infidelidade. Infidelidade na relação dos negócios, infidelidade na relação conjugal e o terceiro, infidelidade na relação do chamado ministerial. Então, lembra, a pureza é a lealdade e a impureza é a deslealdade. Isso aplica-se, então, nesses 3 casos. Agora vamos ver no caso da relação conjugal. Primeira coisa que nós vemos é que houve uma suspeita da infidelidade, por isso mulher sotá ou infiel, mas que está sob suspeita. Passa sobre o homem um espírito de ciúme, quiná. A palavra quiná, ciúme. A palavra coné, comprar, é a mesma estrutura. Como no hebraico não tem vogal, as duas praticamente são idênticas. O que é o ciúme? É o sentimento de alguém que comprou e sente-se dono, pertence a ele. E ele sentiu que isso saiu da propriedade. Ele foi lesado. Foi lesado. Tiraram algo dele. Que ele comprou. Então, vem quiná, aonde teve coné. Onde teve compra, teve o pertencimento. A posse, né? Teve posse, teve a perda, tem ciúmes. Engraçado que Deus também usa essa expressão. Eu sou Deus quiná, que tem ciúme. Quando? Quando ele tirou o povo e diz, vocês são meus. Eu bati naquele faraó do Egito, eu acabei com o Egito, eu comprei vocês pelo sangue e de nós também, eu comprei pelo sangue. Agora tenho pertencimento. Logo, eu sou esse marido. Zeloso e que está com ciúmes porque resgatou. Esse drama que nós vamos ver tem tudo a ver com a postura de Deus como um ciumento que quer sua esposa que está impurificada. Vamos lá? Primeira coisa que tinha no Talmud babilônico, no Sotá 3a, diz que para ser aceito este caso de levar uma mulher, um homem levar uma mulher, tem algumas exigências que estão na lei oral. A primeira delas, esse homem tem que ter feito uma advertência à sua esposa com 2 testemunhas. 2 pessoas têm que ter visto ele advertir especificamente, tipo, não se oculte com fulano. Eu não quero ver você junto com tal pessoa. Não é assim, eu não quero ver você com ninguém. Isso não é. Ele tem que ter falado o nome da pessoa com quem ele não queria vê-la. Ou que ela saísse da vista dele e ficasse oculto das pessoas. Não vai ficar junto na casa de Beltrano. Se ele tiver 2 testemunhas de que ele falou isso, ele pode levá-la. Primeiro requisito. Segundo requisito, ele tem que ser totalmente íntegro.
ele, desde que ele fez a Brit Milá com 12 anos para frente, e ele não pode ter tido nenhuma relação sexual fora do seu casamento. Senão ele não tem direito de levar ela. uma mulher suspeita. Se eles têm filhos e os filhos deles cometeram promiscuidade no meio da comunidade, ele também não tem o direito, porque ele não criou bem seus filhos. E os filhos repetem o que o pai fez. Se o filho está fazendo, tem alguma coisa a ver com a carga espiritual dos pais. E na minha versão diz que ele tem que ele zelar pela mulher, no 14, né? Se um espírito de ciúme vier sobre o marido e ele zelar pela mulher. Se ele for zeloso por ela também. Exatamente. Não é só ele ser íntegro, ele tem que zelar por ela, tem que mostrar. Eu vi aqui, estava falando com o apóstolo, que a importância do diálogo. Que a gente vê muitas relações, tanto entre amigos, entre família, principalmente entre família, que chegam num extremo. Eu acho que fulano entendeu o que eu quero. Fulano acha que eu entendi o que ele quer e não e rompe, né? Rompe, quebra aquela lealdade, quebra aquele relacionamento. Então, é isso que eu entendi aqui, ele falando, tem que ter as testemunhas, ou seja, a prova, né? Aquilo tem que ter sido conversado com as pessoas, com pessoas, com testemunhas, vendo aquilo, para não ser uma coisa de uma palavra de um contra o outro. Ele tem que ter o testemunho da família, que são os filhos, né? Que a palavra diz que, né? Que é aquele que governa bem a sua casa, né? Tem que ter o testemunho. De filhos tementes a Deus, né? E tem que zelar, tem que ser um homem zeloso. E tem que ser um homem digno, né? Honrado. Sempre em Israel, para o tribunal aceitar uma denúncia, precisa de 2 testemunhas. Isso é o padrão bíblico. Porém, neste caso, aceita uma testemunha por causa das evidências. Ou seja, um homem era íntegro, seus filhos eram íntegros, ou então não tinha filhos. Ele alertou a esposa e tem 2 testemunhas de que houve essa advertência real, não é testemunha comprada. Então, ele pode levá-la. Porém, ainda tem mais. Ele só pode levá-la com o consentimento dela. Tem que ter um acordo. Por que consentimento dela? Porque a comunidade está toda falando. Teve um homem que te viu saindo da casa de Beltrano, filha. E isso esparramou na comunidade. Você faz parte do núcleo aqui, ó. Você é do núcleo. Tem que ter acontecido entre essas famílias aqui, ó. E agora, tem um bochicho. Não é uma pessoa qualquer, gente. É algo importante, é uma liderança, é um sacerdote, é um levita, é alguém que está relacionado ao altar. Esse é o caso aqui. Não é qualquer pessoa, porque não ia causar um burburinho. E agora, ela também tem que aceitar. Por quê? Porque desde que alguém chegar lá e falar para o tribunal, fulana foi vista com cicrano e o marido tinha divertido, tem 2 testemunhas, a notícia explode, a comunidade fica sabendo e a conversa vai para lá e para cá. O marido tem que ficar ausente sexualmente dela, a partir desse ponto. Só por causa do burburinho. Ela tem que agora ou aceitar ir com ele, ou dizer para ele, não tem nada. E ele não sente ciúmes. Se não vem ciúmes sobre ele está seguro, ele conhece a mulher. Então, não tem que levar. Agora, ele veio, um espírito pousou nele. Quando pousa um espírito de ciúme muito forte, e teve advertência, e teve tudo isso, então ele tem o direito de chamá-la, olha, vamos tirar essa prova. Porém, ele só vai levar por uma razão. Ele a ama e quer o casamento. Senão, a primeira coisa que ele faria é... Ele pode, ela está proibida,
ele pode pedir o divórcio e dar a carta de divórcio. Já pode dar carta. Essa foi a primeira surpresa, assim, quando eu reli essa paraxá. Não é um julgamento, não é um juízo para rompimento, ou para acusação, ou para apontar. É um julgamento diante do tribunal celestial para que seja restituída essa relação. O alvo é salvar um casamento. É a restituição. De uma situação que já vinha acontecendo umas desconfianças e que não pode, porque o casamento é sagrado. O casamento é como o templo. O templo, a sacralidade do templo é a sacralidade do casamento. Não pode ter inseguranças, nem contaminações, nem suspeita. Olha que coisa linda. Então, esse homem é apaixonado por sua mulher e quer o casamento, mas ele está sob o espírito de ciúme. Se ele não tiver sob o espírito de ciúme e falaram, mas não provaram, ninguém viu nada direito, e ela diz para ele, não, amor, eu não fui. Então, acabou. Nenhum precisa levar. Agora, se tem tudo isso e ele quer levá-la, ela tem que consentir. Sem o consentimento dela... Tem que ter o acordo, né? Só que, uma vez gerou escândalo, legalmente ela está proibida para ele. Então, Para restituir, para reconciliar, precisa ir diante do Tribunal Celestial. Diante de chama Tribunal Celeste. Por quê? Porque não vai ser. Nós vamos ver o procedimento como que é. Vai ser colocado uma água, um pó, ela vai tomar. Se acontecer uma reação ruim no corpo dela, uma maldição entrar nela, ela estava culpada. Se não entrar, ela estava inocente. Ainda vai ter um benefício enorme demais que nós vamos ver. Agora, então, primeira coisa, ela não pode ir forçada. Ela não pode ir arrastada, nem por sociedade, nem pelo marido. Ela tem que dizer, eu quero ir, eu vou passar por isso. Para tirar o espírito de ciúme seu, porque ela ama ele também e vê que ele está sofrendo por algo que ela não fez. Porque se ela tivesse feito, ela vai dizer, eu quero divórcio. Essa é a situação. Agora, ele também tem que estar totalmente íntegro e ela tem que aceitar a verificação que é chamada. Muito bem, suponhamos então que não divorciaram, ele não mandou ela embora, ele a ama, ele a quer, ele está com ciúme. Ela o ama, ela o quer, ela tem certeza de que não fez nada disso, então ela aceita. Se ela sabe que ela fez, a primeira coisa que ela vai falar, eu não vou passar por isso, eu vou lá não. Você está com coisa na cabeça e vamos tentando protelar. Uma vez que ele insistir, ela não pode mais. Eles vão ter que se separar, porque não dá para viver com isso. Não dá para viver com espírito de ciúme e contenda. Por quê? Porque o casamento é sagrado e o casamento é a simbologia na terra do santuário celestial. Isso daqui, então, fica sendo a relação mais pura que existe. O lugar mais profundo e mais íntimo do ser humano. É o seu lugar, o seu altar, né? É a sua recâmara nupcial. É o casamento. Por isso, no Gênesis, não tem santuário no capítulo 1, 2, onde está o trono de Deus, onde está a presença de Deus, onde está o Éden, não tem santuário, mas tem um santuário, sim, que é a imagem de Deus. O homem, macho, a mulher, fêmea. Macho e fêmea os criou conforme sua imagem, sua semelhança. É o lugar onde habita Deus. Esse é o verdadeiro santuário. E você vai chegar em Apocalipse, não terá santuário também. Só tem o noivo e a noiva, o cordeiro e Jerusalém, e a sua cidade. Não tem templo na cidade de Jerusalém Celeste. Por quê? Porque só tem o casal, representado num povo e o cordeiro. Esse é o santuário, é o casamento verdadeiro. Essa é a imagem de Deus onde ele quer habitar, onde a plenitude é o casamento. Então, olha a seriedade da restauração da pureza num casamento. É a restauração do templo. Por isso, não pode ficar na área do templo,
os que têm fluxo, os que estão mal resolvidos. Não pode ter dúvida, né? Nenhuma dúvida na relação. Não pode ter dúvida. Se entrar a dúvida, que a gente está falando aqui, se entrou a dúvida, ela está proibida para ele. A partir daí já está proibida. Aí tem que resolver. Ou restitui, ou reconstrói a relação, purifica essa relação. Ou acaba com ela. Acaba a relação. Porque ela é o santuário. E o santuário não tem contaminação. Meu Deus. Vamos lá. Agora vamos ver mais coisas aí significativas. O fato dela ser levada não significa que é culpada. Então ela será tratada como pura até o final do processo. Não pode ser tratada como condenada, nem como impura. Nenhum momento ela será vista assim, até que termine ou inchada, ou estéril, ou com ressecamento, ou com trava nas as suas coxas, os seus quadris vão ficar travados. Ela vai entrar num ressecamento vaginal e uterino, e ela ainda vai ter um inchaço que ela vai ficar. Enquanto isso não acontece, ela é pura. E se não acontece, ela fica mais pura ainda, mais respeitada, porque aí ela é elevada a uma condição que nós vamos ver lá no final. Vamos lá. Então tem esses dois caminhos, duas possibilidades. Ela é pura ou ela é impura? Ela está contaminada ou não está contaminada? O seu marido a ama, o seu marido quer o casamento e ele vai trazer as ofertas. É ele que traz ofertas por ela. Quem faz a oferta é o marido, quem traz é o marido. Aquela situação lá em Mateus, quando trazem a mulher para Jesus julgar, estava totalmente fora de tudo que a lei estabelece. Vamos ver agora, o tribunal celeste decidirá essa questão, porque o homem deseja preservar seu casamento. Por isso ele traz sua esposa com o consentimento dela. Ela não precisaria vir se não quisesse, bastava ela pedir o divórcio. Se ela aceita, é muito provável que ela realmente esteja pura. Assim será tratada como pura até o final do processo. Ficará sob muita pressão, sim. Agora nós vamos ver como que funciona a pressão para ela confessar antes de a maldição entrar nela. Então eles vão levá-la de um lado para o outro. Não é fácil o processo. E uma coisa assim que é muito importante aqui nesse ritual é que quem leva a oferta para a mulher é o marido. Ele que deseja livrá-la. Ele que leva a oferta. A oferta não é dela, a oferta é dele. Tem um acusador, gente. Tem uma testemunha. Tem uma pessoa que está lá dizendo, eu vi. Tem um acusador. E é esse acusador que está causando todo um problema. Quando eu amanheci hoje, com esse texto na cabeça, e acordei assim, e Deus começou a ministrar meu coração de que Deus é o marido, a humanidade é a mulher. E que o homem, que Deus, ele avisou, não fique nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Não fique oculto, porque o problema todo é se ficou oculto aos olhos do seu marido. Isso torna ela suspeita e ela vai ter que passar por verificação. Tudo isso aconteceu no Éden. Quando eu comecei a ver isso, que eu entendi o valor dessa paraxá. Que Deus ficou com ciúmes, né? Ele fala isso. Quando ele tira Israel, ele fala que eu sou um Deus zeloso. Mas como entrou ciúme sobre esse homem? Quando a mulher ficou sozinha com o inimigo. E ele avisou, sim, avisou que não era para ficar. Não fique lá, não come dessa árvore. Não, come de todo, mas essa não. Tinha uma proibição, tinha uma advertência clara. E o casal comeu. O casal é a humanidade. O casamento foi contaminado ali. Então eu comecei a ver que Deus tinha testemunha? Tinha. Porque ele não diz, façamos o homem, e depois, quando deu as ordens, essas testemunhas que ele chamou, e que eram 3, que a gente tem essa teologia do Pai, do Filho e do Espírito. O judeu fala Adonai errado, e que os 2 estão certos, nenhum está errado. Por quê?
porque precisava de ter duas testemunhas que ouviram o marido. E eu tenho certeza que essas duas que ouviram e testificam que ele avisou para não ficar sozinho, foram os outros dois. Porém, não para ter o julgamento, não precisa duas testemunhas. Tem que ter. É o único caso, gente, que não precisa duas testemunhas, só nesse, que basta uma. O resto, todos os julgamentos de Israel tem que ter duas testemunhas. Esse não precisa por quê? Porque teve a advertência com duas testemunhas e uma testemunha veio acusar. Falar, olha, aquilo que você falou lá, ela fez. Então, por uma testemunha só, porém, tem que ter mais uma coisa. Tem que ter o cenário, tem que ter as evidências. Estava oculto, e ela estava, Adão estava, eles se esconderam. Então, tinha evidências de que aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque eles estavam envolvidos em sentimentos sobre eles que não existia antes. O espírito de ciúme estava agora. Ou seja, há um espírito diferente sobre vocês. Vocês não estão mais seguros. Vocês estão inseguros. Vocês estão mentindo. Vocês estão se agredindo. Tem um espírito estranho nessa relação. Um casal, quando começa a se agredir, tem um espírito estranho sobre o casamento. Isso indica que alguém transgrediu alguma coisa. Resta saber. Resta agora entender. Para isso, precisa ir para o tribunal. Eu entendi que Deus era esse homem que avisou e que foi traído. Mas que ele tem tanto amor que ele trouxe a oferta para salvar o casamento, a relação dele com a humanidade. Ele se apresenta. Eu não estou desprezando você. Eu só preciso que você aceite ser julgada. Assim a humanidade precisa se apresentar no tribunal eterno e aceitar o julgamento. E vai ter que beber os cálices? Vai. Não tem como escapar. Por isso nós estamos tratando no livro de Apocalipse dos cálices da ira. Que esse cálice que ela vai ter que beber uma água aqui para frente, é chamado na Bíblia também de cálice da ira de Deus. E que em vários textos no Velho Testamento e no Novo Testamento existe essa expressão, beber do cálice da ira. E essa mulher, que é a humanidade, que precisa ser resgatada do amado marido que a criou, é a humanidade, é Deus. E ela vai ter que beber. Por isso nós vamos todos como humanidade, ter que suportar os cálices que estão derramados pelos 7 anjos do flagelo final. E isso é que vai provar aquele que ama Deus e aquele que não ama. O que ama não é que é inocente, mas se arrepende. Nessa história não tem inocente. Na história da mulher aqui pode ser e pode não ter. Mas na história real, que é a oculta atrás da Paraxá, não tem mulher inocente, porque não tem humanidade inocente. O que existe é um Deus de amor, como lá em Oséias, que foi atrás da prostituta, casou com ela, limpou ela e ela foi infiel. Isso é o que Deus fez por nós. Então, nesse caso, toda a humanidade vai ser resgatada após tomar esse cálice. Ou então, não vai entrar no lugar santo. Não vai entrar. Não vai poder. Né? Não vai entrar. Não vai alinhar. Não vai alinhar. Então, olha só. Como era feito, então, esse tribunal e como é a proposta que é feita durante todos esses 2 capítulos. Ou esse capítulo 5, né? A partir do 11. Como a Torá considera o casamento como se fosse o templo. A Torá considera o casamento como o templo sagrado, sem contaminação. A santidade de um é similar à do outro. E a verificação, porém, não pode ser imposta. Tem que ser voluntário. Deus não pode obrigar. Deus não obriga você a ser santo. Ele quer que você seja. E também, se morrer o marido, não há mais necessidade de verificação, pois o casamento era o alvo da purificação. Isso está no Talmud babilônico, na Ketubot 81a. Tudo que eu estou falando aqui
São do Talmud babilônico com as suas porçõezinhas que explicam esse texto. Então, por exemplo, que a verificação, o check-up da mulher não pode ser imposto, está escrito no Talmud babilônico, na Sotá 6a. Que se o marido morrer antes da verificação, ela está livre. Como disse um amigo meu em Israel, um estudante de Yeshivá, ele diz, Israel teria sido destruído e amaldiçoado para sempre por ter pecado contra o Mashiach Yeshua. Porém, Israel escapou por uma razão, ele morreu. Quando ele morreu, ela não pôde mais ser Israel não pôde ser mais levado para experimentar o julgamento e ser amaldiçoado. Essa mulher, se ela estiver errada, ela é amaldiçoada para sempre. A semente dela não frutifica, porque ela vai ser, né? Secada e viverá amaldiçoada. Figueira, né? Lembrei da figueira. Nunca mais. Nunca mais ter vida. Israel nunca mais teria vida se o marido simbolizado no Mashiach, Yeshua, não tivesse morrido e ela não precisou mais ser julgada. Olha que coisa interessante. O livramento vem pela morte do marido. Então, o casamento que Yeshua fez com Israel, ela não é amaldiçoada, essa mulher não é mais amaldiçoada. Mesmo que ela negou, ela traiu, ela falou, sabe, ela não quis saber dele. Ela não quis saber dele. Como nação. Por isso que Deus sempre contou a história baseada no livro de Oséias. E Yeshua veio também para eles, eles não quiseram. Então, seriam todos amaldiçoados. Não foi. Tanto é que está aí vivinho até hoje. E prosperando. Abençoado Dando por quem? frutos. Por ele. Por ele. Quem vai para Israel fazer turismo não vai por causa de outro assunto, não. Vai por causa de Jesus mesmo. Todo guia sabe disso. Agora, vamos continuar. A verificação, né? Quer que eu leia aqui Vai lá. Vou, a Leia, partir do leia. 16, aí eu Isso. dou um apanhado e o apóstolo Léo Ótimo. vai e explica. Vai que eu já falei muito. Estou com a boca seca até. Beba água. Beba água. Vamos lá. O Kohen levará a mulher à frente e a colocará diante de Adonai. O Kohen verterá água sagrada em uma panela de barro e pegará um pouco do pó do chão do tabernáculo e o colocará na água. O Kohen posicionará a mulher diante de Adonai novamente, soltará o cabelo da mulher e colocará a oferta de grãos para recordar em suas mãos, uma oferta de grãos por ciúme, enquanto o Kohen mantém em sua mão a água de amargura e maldição. O Kohen a fará jurar diante, dizendo a ela: se nenhum homem foi para a cama com você, você não se desviou, tornando-se impura, enquanto estava sob a autoridade de seu marido. Fique livre dessa água de amargura e maldição. No entanto, se você tiver desviado, enquanto estava sob a autoridade de seu marido, e se tornar impura, se outro homem, além do seu marido, tiver ido para a cama com você, aí ele vai formular, a partir daí que o meu aqui está na reticência, né? Em seguida, dirá a mulher, que Adonai faça de você um objeto de maldição e condenação no meio do seu povo, fazendo suas partes íntimas atrofiarem e seu abdômen inchar. Que essa água seja causadora de maldição entre suas partes internas e faça seu abdômen inchar e suas partes íntimas atrofiem. E a mulher responderá: Amém, amém. Então, até aqui, posso continuar? Depois a gente fica bom. Um apanhado, né? O Kohen escreverá essas maldições em um pergaminho, as lavará com a água de amargura que estava, né, na mão dela, e fará a mulher beber a água de amargura e maldição. A água de maldição entrará nela e se tornará amarga. Em seguida, o Kohen removerá a oferta de grãos por ciúme da mão da mulher, moverá a oferta de grãos diante de Adonai e a levará ao altar. Continua? O Kohen pegará um punhado de oferta de grãos como sua porção memorial e o queimará sobre o altar. Depois disso, ele fará a mulher beber a água. Quando ele a tiver feito beber a água, se ela for impura e tiver sido infiel ao marido, a água causadora da maldição entrará nela e se tornará amarga.
para que seu abdômen inche e suas partes íntimas atrofiem, e a mulher se tornará um objeto de maldição no meio do povo. No entanto, se a mulher não for impura, ela será inocentada e terá filhos. Esta é a lei do ciúme, quando a mulher, sob a autoridade do marido, se desviar e se tornar impura, ou o espírito de ciúme sobrevier ao marido, e ele se enciumar de sua mulher, ele levará a mulher diante de Adonai, e o Corém lidará com ela de acordo com a totalidade desta lei. O marido estará livre da culpa, e a mulher suportará as consequências de sua culpa. Então, a gente está falando assim, desse procedimento que nós tivemos que ir, como o apóstolo Léo falou, lá no Talmud, né, babilônico, ver como era realmente esse ritual. E quando a gente conseguiu visualizar o ritual, né, várias partes aqui, a gente fala assim de mover, né, a oferta, que você pega a oferta, coloca para frente, coloca para trás, para cima, para baixo. Então, quando nós conseguimos visualizar esse ritual, nós vimos aqui que a mulher foi levada diante de Adonai 2 vezes, e na terceira vez que ela foi levada diante de Adonai, aí sim ela foi para o altar. Também outra questão é que só passaria para essa parte, a segunda parte, né, que é quando ela é levada para o altar, se ela, depois de formulada a maldição, depois de escrito aquilo no pergaminho, ela visualizasse que ela teria que literalmente engolir a maldição que foi escrita e foi formulada juntamente com ela. Não era uma pessoa veio de fora e escreveu, ela também ajudou a formular aquela maldição. Então, tudo isso é um processo, eu vejo assim, que Deus dando a oportunidade a ela de confessar, de desistir do... Se ela fosse culpada, confesse. Porque se ela confessa aqui, ela tem o direito de parar, ela vai ser divorciada do marido, mas ela por esse problema, mas ela não terá, né, o castigo, né, que água amarga. Não beberá da água amarga. Ela só vai passar para o próximo estágio depois que ela diz amém 2 vezes. Então, quando a gente descortinou esse ritual, quando a gente conseguiu ver, primeiro, que o marido não queria castigar a mulher. Segundo, que ele era um bom homem, um homem zeloso pela mulher, um bom pai, né? E um homem que tinha, como fala, boa fama na comunidade. Só assim ele poderia tinha levar. Os frutos para mostrar que ele não era simplesmente um homem que estava com raiva ou aquele sentimento, uma coisa que a gente discutiu muito no início, é a questão de confundir esse ciúme com o ciúme que a gente vê aí, de homens abusivos, que minha mulher não vai para tal, não viaja sozinha, minha mulher não pode isso, minha mulher não pode, não é esse tipo de relação. Não é aqui disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui na palavra do homem que sentou, advertiu diante das pessoas, pelo menos 2 testemunhas, a esposa, falou para ela, eu não gosto que você esteja com fulano, tem que nomear a pessoa. E diante de 2 testemunhas. Por quê? Porque o diálogo ele tira quebra essa dureza. O diálogo, ele vai trazer a transparência, a lealdade que a gente tem visto aqui, que é o que Deus quer nas relações, tanto nas relações com Deus, né, a transparência com Deus, quanto as relações com nossos amigos, as relações com nossa família. Essa transparência é necessária para que a gente possa estar no nível de construir esse templo, de construir esse tabernáculo dentro de nós. Amém. Né? De Deus, construir Deus morar. Esse tabernáculo dentro de nós para Deus morar. E quando a gente conseguiu visualizar esse ritual, quando a gente foi lá, a gente viu na palavra, que foi uma das grandes surpresas que nós ficamos aqui, pensando, estudando, a gente conseguiu ver, entender o caso da mulher adúltera em João, né? Que Yeshua
porque Yeshua risca o chão, né? Com o sacerdote. Está em João 7,53, depois se você quiser ler, até o 8,11. Eles levam ela. Ela não foi, né? Não, eles nem foi o levam marido. ela. Não estava o marido, não estava o homem que, teoricamente, que eles estavam sendo acusados, ela estava sendo acusada de adultério. Eles não cumpriram essa lei. E aqui diz que essa lei tem que ser cumprida na totalidade. Não pode pegar parte da lei para que seja executada uma vingança. Hoje eu vejo assim que as pessoas confundem o sentimento de justiça com a vingança. E independente da legitimidade da nossa dor, a gente tem que colocar diante do Eterno. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Se a gente traz um juízo exigindo do outro uma perfeição, sem você ter esses pré-requisitos que está aqui descrito nessa lei, nesse ritual, você não tem, como a gente fala na Bahia, você não tem moral para falar dos outros. Você não tem moral para levar. Se você não comunicou, se você não conversou, não tem o diálogo na sua casa, se você não tem bons frutos na comunidade e com seus filhos, se você não é uma pessoa zelosa, ou seja, você não plantou o zelo e quer colher o zelo da parte da sua esposa, ou da parte do seu amigo, ou da parte do seu patrão, sei lá. Ou da parte do seu marido. Com quem você se relaciona, você não está apto a cobrar. Então a gente começou a ver esse ritual em outras situações na palavra. Exatamente. Né? O apóstolo Léo foi lá em Gênesis. Eu vi de Gênesis a Apocalipse. Várias vezes o Eterno tratando as pessoas. Uma coisa que nós vimos aqui, o episódio do bezerro de ouro, o ritual que Moisés faz, e a gente fiquei pensando eu penso que naquele ritual do bezerro de ouro, eles, quando beberam a água com o pó do bezerro, o pó a cinza e o pó. Eles morreram. Por que eles morreram imediatamente? Por causa disso. Eles estavam infiéis. E o nível ali de proximidade com Deus, que isso é uma coisa importante, assim, até para que quem é líder, quem tem uma responsabilidade, quem está mais próximo, quem quer se elevar diante do Eterno, o quanto mais próximo você chega desse núcleo, maior é o nível de santidade exigida. Não porque Deus é um pai maldoso, porque gosta, sente prazer no nosso sofrimento e tal, mas porque Ele é santo. E quando a gente não está purificado, aqui você vai ler nessa paraxá, no final, tem que passar todo esse processo para depois receber a bênção arônica e depois Moisés ungir e consagrar. Exatamente. Esse ritual tão perfeito para purificar um casamento, para salvar de uma situação difícil, é o ritual que Deus fez por nós. Eu sempre vejo isso. Ele trata com a noiva dele, né? Ele trata com a noiva dele. E ele pegou o pó e aspergiu em cima da água. Não pode misturar. Ela tem que ficar revelada e ficar em cima. E essa água tem que ser tirada de onde? Lá da bacia de bronze que está na frente do santuário. Como foi feita essa bacia de bronze? Com o espelho das mulheres santas que saíram do Egito, entregaram seus espelhos. Eram as ofertas, né? Sabe? Foram mulheres que deram aos artesãos e a oferta de mulheres santas formou o espelho que reflete a santidade, a limpeza, a purificação. É dessa água que pega agora para julgar uma mulher suspeita. Veio de mulher para mulher, né? E põe o pó da água, o pó em cima dessa água. Lança o pó em cima da água. Faz um juramento, né? Faz um juramento e aí ela vai beber. Quando ela tomar e ela for culpada, no caso aqui, que eu acho que como você disse, quem produziu este pó, essa água, nós mesmos. É uma colheita apenas do fato de ter não aceitado as advertências de Deus. Então,
mesmo não, o vexame público, ele não é inocente, ele não é um castigo. Por quê? Porque nós não aceitamos a advertência de Deus. Então, um nível de humilhação, nós precisamos passar para confessar pecados. Agora, não precisa ser condenados. Não precisa ser. Por quê? Porque a gente pode pedir o perdão e a purificação. Deus deixou esses dois caminhos, de entrar ou não no lugar santo. E Ele proveu isso. Porque eu falo, não é inocente aqui, no sentido teológico global. Não estou falando do sentido do casamento pequeno, do micro. Estou falando da visão macro. Eu vejo Deus salvando a humanidade. E vejo que já não tem mais templo e vejo que o casal, a relação conjugal é um altar de santidade e que deve ser zelado por isso. E uma vez que ela é aprovada e que a humanidade vai ser aprovada, aqueles que se renderem a Deus, vai purificar o casamento, vai purificar o ventre. Fala que ao entrar essa água nela, os filhos, segundo os Talmudes que explicam, os seus filhos serão nobres, numerosos como o pó que ela tomou. Em vez de ser um pó de maldição e ela virar pó para voltar ao pó seca, ela não, ela vai ser uma mãe fértil e os filhos dela serão saudáveis e grandes homens nobres. Assim Deus vai produzir na terra, depois que ele passar as águas amargosas e fazer com que o homem entre no arrependimento, surgirá a geração milênio, a geração que não terá mais contaminação, serão geração santuário de Deus. Eu vejo sempre no micro, mas também vejo macro. Essa história é a história de Oséias, é a história de Cristo, é a história de Deus no Jardim do Éden, é a história da redenção. E quando a gente olha lá no Jesus trouxeram a mulher para ele, o que diz o texto aqui? O sacerdote escreverá a maldição e vai pôr na água o pergaminho. Ela vai ler e vai falar amém, amém. Aí coloca a maldição escrita, o rolo na água, a tinta sai e vai para a água, dissolve, e ela bebe. Quem vai decretar a nossa própria maldição foi nossos atos. Foi tudo que nós produzimos na terra, que produz o livro de Apocalipse, que produz todas aquelas pragas. A Diana me disse que um dia desse teve uma visão de um exército realmente duro sobre a terra, destruindo tudo. Porém, não era um exército vingativo, não era um exército que estava fazendo aquilo porque era mal. Eles estavam fazendo porque os seres humanos tinham que colher os frutos dos seus atos. Isso é Joel. Por isso que Joel está escrito, o Senhor vai dar ordem ao seu grande exército, que vai passar sobre a terra, que ao ver um povo arrependido, mudado, ele vai dizer ao seu exército, uma banda vai para o mar ocidental, outra banda para o mar oriental, e afastarei. E os tempos que esses exércitos devoraram vocês serão restituídos, e não vai faltar mais trigo, vinho e azeite. Ou seja, o arrependimento nosso é o que vai garantir toda a fertilidade, toda a santidade, todo afastamento da impureza e a entrada no lugar, nesse santuário. E isso é formidável assim, em nível global. Agora, em nível pessoal, pensa como está a sua relação com a esposa. Como está o ciúme. Por que ficar acusando? Por que ficar vingando? Por que não encontrar santidade na relação? Por que ficar acusando? Se houve um adultério até, e às vezes a pessoa morreu, a mulher morreu ou o homem morreu, acabou. O casamento não dá mais para ser salvo. Por que eu vou ficar condenando alguém? Falar, você adulterou quando ela estava viva, ou quando ele estava vivo, e vai ficar cobrando, ou a pessoa se cobrando. Acabou. Acerta a vida e recomeça. Nós precisamos zelar por um casamento para não ter todos esses resquícios de acusação, de maldade, de exposição ao erro, o outro. Isso no nível pessoal. Agora,
no nível macro aqui, você vê que Deus fez um julgamento. Engraçado que esse julgamento, nesse nível aqui da mulher Sotá, ele nem poderia ser feito na Galileia, nem na Judéia, nem em Tiberíades, nem em Tel Aviv. Só na cidade de Jerusalém é permitido esse tipo de julgamento. Só diante dos sacerdotes e da grande corte, porque tem corte, na época teve corte esparramado para todo lugar. Onde tivesse 3 judeus de ancião com sabedoria para julgar, lembra no livro... Juízes, né? Lembra quando a gente viu a nomeação que Jetro fez? Líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100. Deu milhares, 17 e poucos mil juízes havia em Israel para julgar as questões do povo. E tem o mínimo que se usa é 3. Mas nesse caso aqui, não bastava estar lá numa cidade, lá de Manassés, na região, ou lá nas tribos de Dan. Não, tinha que trazer o caso para Jerusalém, porque envolvia uma família de sacerdotes, envolvia pessoas de alta cúpula, e também tinha que ser resolvido só diante do grande tribunal de Jerusalém. Por isso que esse episódio de que trouxeram a mulher para Jesus julgá-la, ele estava em Jerusalém. E você sabe que ele só ia em Jerusalém nas festas. Jesus só fez 2 milagres em Jerusalém. Curou 2 cegos em Jerusalém. Desculpa, um cego e um coxo só. Um no tanque de Betesda, um no tanque de Siloé. Somente isso. O ministério de Jesus nunca foi centrado em Jerusalém, mas foi na Galileia. E ele estava lá no pátio ensinando, né? E pegou o pó da terra, igualzinho faz. Ele abaixou, tocou no pó, escreveu a maldição como tinha que escrever. Primeiro ele escreveu da mulher. Ela apagou. Diz que ele quando trouxeram a mulher, disse, mas essa mulher foi pega em adultério, e o texto é claro, diz, faziam isso para apanhá-lo. E segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Ele abaixou e escreveu. Segundo a lei do Sotá, tinha que escrever a maldição, colocar na água e fazer ela beber. Aí ele escreve lá a maldição. Levanta e pergunta: aquele que estiver sem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. E voltou e continuou escrevendo. E saiu o mais velho, depois o outro, até saiu o último, embora ninguém tacou pedra. O mais velho por quê? Porque o direito de atirar a primeira pedra é do ancião que estiver no lugar. E se ele se sentiu em pecado, e ele não se sentiu digno, nem o outro. Então Jesus perguntou, cadê os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vá, não peques mais. Ela estava sem pecado? Não. Tanto é que ele disse, não peques mais. Você pecou. Ele perdoou os pecados. Você está perdoada. Eu sou o marido que veio te trazer a oferta para te libertar. Aquela mulher simbolizava toda a humanidade, todos nós de novo, que errou lá no Éden, que ficou escondido com Satanás e que trouxe uma contaminação para o santuário do casamento dela. Já deu atrito entre ela e o marido na hora. O marido, é a mulher que tu me deste. Então Deus sarou. Jesus pegou e escreveu, primeiro os dela, a condenação dela. Depois ele escreveu a dos acusadores. Nenhum precisou se pagar, porque ele veio como oferta. Essa é a lição. E por que ele estava escrevendo? Porque tem que escrever a maldição. Por que ele estava escrevendo o pó da terra? Porque tem que pegar o pó. E tinha que fazer ela beber. E tem que fazer beber. No entanto, ele não fez isso. Ele não fez isso. Talvez seja por isso que dizem os comentaristas que essa lei nunca foi aplicada em Jerusalém. Em toda a história, eles não têm registro. Por quê? Porque ela só foi feita não para resolver só o casamento diário, mas para o grande casamento mais profundo e macro, que foi a relação Deus e os homens. Eu creio que é por isso. E uma coisa assim, só para eu meio que amarrar aqui e fechar, ir fechando a minha participação, uma das coisas que, quando eu peguei essa paraxá, que o apóstolo Léo convidou para vamos fazer, estudar, para ver, a gente pega, eu olhei assim e falei, como é que começa um consenso, depois vai com essa questão, né, da lei, dessa lei,
Parece que está tudo embolado, sem parece sentido. Uma coisa meio sem sentido, sem perdido, sem sequência. Aí eu coloquei os apontamentos aqui no caderno e com isso nós conseguimos ver quem puder ou quem viu outra, né? Quem teve assim, que geralmente a gente tem alguma coisa na Paraxá que puxa mais pra gente, que Deus leva mais a gente a estar olhando para aquele tema. E eu vi aqui que tudo isso foi feito para que fosse construído, terminado o tabernáculo. Porque no capítulo 7, depois que é dada essa lei, que fala da mulher, né, da mulher soltar, vem o voto de Nazireu, é dada a bênção de Abraão, a bênção araônica, né, de Abraão, a bênção de Arão. E é interessante que na bênção de Arão fala: desse modo devem aplicar meu nome ao povo de Israel, para que eu os abençoe. Então, para que Deus nos abençoe, como está lá na bênção de Arão, como a gente gosta de cantar, de falar, né? Como os sacerdotes geralmente colocam sobre nós, nos abençoam, precisa que seja feito antes essa purificação. E no capítulo 7, Moshe termina de arrumar o tabernáculo, unge e consagra o tabernáculo. E aí a gente vem com o capítulo, com as tribos trazendo as ofertas. No capítulo 7 ainda, no final, as tribos, ele unge, consagra o tabernáculo e começa a receber as ofertas das tribos que estão ao redor do tabernáculo. E essas ofertas, o que me chamou a atenção também foi a ordem, né? Que já foi falado aqui pelo apóstolo Léo, que a ordem dessas ofertas também não foi colocado pela ordem de nascimento dos filhos, mas foi colocado pela ordem que o Eterno estabeleceu para a guarda do tabernáculo. Então, esse alinhamento, eu vejo esse alinhamento aqui no deserto que Deus colocou. Por quê? Porque quando esse tabernáculo, esse povo levantasse o acampamento, né? Quem conhece, quem pode ver, cada tribo ia com seu estandarte, cada estandarte tinha uma proclamação, né? Tinha uma proclamação. Quando eles caminhavam aqui, era porque eles estavam refletindo o exército que tem no céu. O exército e o tabernáculo, o trono de Deus que tem no céu. Então, esse alinhamento não é por acaso ou por uma coisa de beleza, por uma formação, alguma coisa humana de um exército humano, não. Porque quando você aprende a se mover de acordo com a vontade do Eterno, de acordo com o que o Eterno libera nos céus, você pode ver que no deserto a nuvem guiava, a coluna de fogo guiava, a nuvem de Deus guiava. Então, essa formação deles tinha que estar alinhada com o que existia, no trono celestial. Por isso que essa mulher era levada diante da corte celestial. Ela não podia ser julgada apenas diante dos juízes que foram estabelecidos em Israel. Ela tinha que ir diante dessa corte celestial. E tem mais alguns detalhes aqui que a gente viu que infelizmente não dá tempo a gente aprofundar muito, porque esse ensino aqui, esse resumo é mais assim para você abrir um pouco a visão, né? Olhar para toda a Paraxá como uma revelação de Deus, uma porção de Deus, uma bênção de Deus para sua vida. Porque quando a gente estuda a palavra, aí eu vou fazer, pode mostrar a capa? Por favor. Vou mostrar para vocês aqui a capa de um livro que eu gostei, né? Que são as 19 cartas sobre o judaísmo, do mesmo autor, né? Do estudo que do comentarista que a gente acompanha. Esse aqui, o Hirsch. E eu achei interessante que ele falou como a gente deve ler, né? A Torá. Então, ele fala assim: leremos o livro sagrado da forma designada por Deus, para dele aprender sobre nós mesmos
ou seja, o que somos e o que devemos nos tornar durante a existência terrena. Leremos a Torá, que significa literalmente instrução, para tornar viva a nossa essência interior. E a nossa essência interior não está aqui na terra. A nossa essência interior está no céu. A nossa essência tem que estar alinhada, né, com aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, quando você lê a Torá, quando você lê a Bíblia, a palavra, você tem que pensar que aqui ali é a instrução de Deus para que você se torne, venha a evidência que você se torne aquilo que Deus quer que você seja nessa terra, que você cumpra. Então, para mim, eu olho para cada tribo tinha uma função, cada família aqui de levitas tinha uma função, que era guardar, né? E cada casal, como o apóstolo Léo trouxe aqui, que eu achei tremendo, cada casal, cada sacerdote tem que começar a cumprir esses mandamentos dentro do seu lar, no seu matrimônio, começar a santificar de dentro para fora, para que seja alinhado com o trono que está no céu e Deus possa, né, fazer um tabernáculo para ele dentro de nós. Nós acabamos de terminar, né, esses dias a Escola do Cordeiro, e se você não fez ainda essa escola, compra aí a inscrição online, faz essa escola e você vai ver que no último dia, aliás, no penúltimo, nós subimos lá da região onde nós estávamos acampados, subimos e fomos até nossa Jerusalém. Nossa Jerusalém aqui do Sala lado. do Trono, e ela tem 12 portas, né? Como é essa estrutura. E é interessante que, ao resolver o problema dos impuros, nessa paraxá, os 3 níveis de impureza, começa a subida das 12 tribos, trazendo 12 tipos de ofertas para inaugurar o tabernáculo. Eu achei, não é coincidência, nessa paraxá, a gente ter feito esse ato de subir com 12 tribos, adentrar as 12 portas, no ato profético ali no templo, na sala do trono, e casar com essa paraxá, que é a purificação de toda a impureza que estava no acampamento, e adentrar com os 12 tribos, cada um trazendo 12 taças, 12 pratos com peso de ouro e prata. Ou seja, a impressão que eu tive agora é que nós estamos profetizando essa semana de que haverá, ou de que as 12 portas no reino espiritual estão abertas, ou estão... É o tempo favorável, é o tempo certo de Deus para cumprir essa paraxá na terra. É como se tivesse fechado um tempo que vai começar uma facilidade para os casamentos, a pureza e liberação de todos os níveis de cura, de relacionamentos comerciais, relacionamentos conjugais e relacionamento ministerial. É como se abrisse uma dimensão, eu estou sentindo isso agora, né? De que começou um tempo em que toda essa sujeira vai acabar. Porque as taças do juízo da Sotá, da mulher Sotá, estão derramando na terra, e depois disso vai cumprir exatamente o que essa paraxá prevê. As 12 tribos subindo com níveis de oferta a Deus extraordinários. A impressão que eu estou tendo, Diana, é que nós estamos vivendo essa paraxá essa semana, quando nós fizemos esses atos. E não que Deus foi pediu. nada intencional, né? Não, porque eu nem sabia o que dizia paraxá na sua. Nós aqui, não sei vocês, mas nós olhamos para paraxá, lemos e falamos, não é possível. Eu falei, por que isso está aqui no meio da organização de um censo? Entre o censo e as ofertas tem que ter a purificação dos 3 níveis. E a ordem. E nós subimos. Você vai assistir o vídeo, assista. Se você está inscrito na escola online, você vai ter acesso. É material exclusivo da escola online. Vai ter
a entrada das tribos. Nós vamos entrar com as 12 tribos nessa ordem que está aqui, inclusive. Então, você vai ver, coisa impressionante. E Deus mandou fazer esse ato essa semana. Nós fizemos na quarta-feira, se não me engano. Hoje é sábado, né? Foi na quarta-feira, quando a escola acabou na quarta. Não, nós fizemos na terça, então. A escola acabou na quarta, nós fizemos na terça. Já estou na dúvida. Mas, ou seja, dentro da Paraxá, que fala desse assunto. Que fala da subida dessas 12 tribos para entrar nas portas após a purificação dos que estavam nas relações comerciais, nas relações conjugais e nas relações ministeriais. Toda a imundícia desses 3 níveis foi tratada, está saindo. E foi essa semana, a Escola do Cordeiro, gente, ela foi profunda em purificação. Foi o tema central. Foi ativação e purificação. Não é isso? Então, faz a inscrição ainda, dá tempo de você assistir tudo. Está tudo online agora, está tudo postado na plataforma da Hotmart. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para você adentrar e fazer sua inscrição e assistir totalmente essas aulas maravilhosas e você vai linkar com essa Paraxá. Você vai entender muito bem, eu tenho certeza. Amém? Amém. Considerações finais, agradecimentos. Agradecer, né, ao apóstolo Léo, à apóstola Leila, e todo o pessoal aqui, toda a equipe que está aqui compartilhando, que eu amo estar estudando. Para mim, passar 2 dias no livro. É mole. Eu sei que para muita gente, cansativo, não. A gente pega um monte de livro, é caderno, e vai anotando, e olha, e dorme de cansaço, e acorda de novo, vai, vamos terminar. Diana é excelente, é uma parceira demais, porque a gente aqui tem o Nelson, que estuda bastante, e o Jorge estuda bastante. Ele não podia hoje, ele estava amanheceu muito difícil a tosse dele, então o Jorge não pôde estar conosco. E nós íamos marcar para 9 da manhã, 10 horas, começar a gravação. Estamos terminando agora, gente. Vou postar daqui pela madrugada, daqui a pouco está online, lá pela madrugada. Mas nossa gratidão a Deus demais por ter trazido à tona essa visão tão boa, né? tão esperançosa da redenção desse marido maravilhoso, que não está vingativo. E não está nos acusando, não né? Está acusando. A gente não tem, eu acho que é uma preciosidade que cada um olhe, né, para si, que olhe para os seus relacionamentos. Olhe para os seus relacionamentos, independente do que for, mas que a gente possa ver isso, que o julgamento de Deus não é para condenação. Quando a gente vai diante de Deus, que Deus pede, vai em juízo, tá? É porque Ele quer restaurar a relação. Se você não tem o intuito de restaurar a relação, não precisa levar, né? Libera. Não atraia isso para você, porque nós não somos perfeitos. E quando a gente se dá conta, né, do que nós fizemos, dos erros, a palavra diz que o Espírito Santo, né, convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, peça ao Espírito Santo, né? Não precisamos ser algozes com ninguém, gente. A gente não precisa ter os sistemas de justiça. A gente, estudando a Torá, a gente vê que os sistemas de justiça do Eterno não são para destruir o ser humano, assim, sabe? É dando oportunidade para que todos possam limpar suas vestes, para que todos possam reconstruir seus relacionamentos e possam construir um tabernáculo para Deus dentro de cada um de nós, que foi por isso que Yeshua veio, que o noivo veio com a oferta. Gente, amei! Por isso que o noivo veio com a oferta, como oferta. Ele é a oferta do marido, que é o pai. Ele é o marido que trouxe a oferta e convida, vem a minha noiva, vamos subir ao tribunal,
celestial. Limpar tudo E vamos reinar para limpar sempre. tudo e reinar comigo. É isso Amém? mesmo. É isso Amor aí. puro, amor É puro, amor amor, puro. não é acusação, é amor. Não é, não é. Quando a gente conseguiu ver muito mais amor nessa paraxá do que qualquer outro sentimento de vingança, de expor. Não tem nada disso, não tem nada. É o tratamento do pai e do marido com a humanidade de uma maneira amorosa. Libertadora. A intenção foi sempre do noivo, aqui nessa paraxá, e do nosso noivo, é sempre que seja restabelecido o relacionamento. Casamento é santo, Porque se a gente não tiver um nível de santidade e separação, a gente não consegue chegar até as dimensões do tabernáculo superior. Não entra. Não vai entrar. Eu lembro que uma vez, não lembro se foi a primeira ou a segunda vez que eu fui em Israel, que acho que foi a segunda, que se não me engano foi Moti que falou comigo sobre a importância da família, que eles falam, porque o casal é o núcleo. É o santuário mesmo. Tudo gira em torno da família. Eu fiquei assim, achei interessante eles falarem isso, porque tudo gira em torno do casal, do casamento. E é um mandamento em Israel alegrar a noiva. Canta aquela Alehem, né? Aquela música. É um mandamento positivo. Se você souber que tem um casamento, o pessoal vai, tem aquelas festas no muro, né? O apóstolo Léo participou do Bar Mitzvah, né? Você vai, você participa, porque é um mandamento positivo você alegrar a noiva, você abençoar a noiva. Então, tudo que Yeshua fez foi para restauração. E se não tem a intenção de restauração, não faz sentido, né? Amém. Não faz sentido. Verdade. Tudo é para restaurar, tudo é para purificar. Não tem condenação, gente. Condenação é a pessoa por si só. Deus não condena, Deus. Quem fica acusando e condenando o outro não entendeu nada de Torá. Nada. Meu Deus do céu, agora que está caindo tudo minha ficha, né? Por isso que Yeshua diz, quem te condena? Cadê os teus acusadores? Nem o céu, nem o Criador está te condenando. Nem eu te condeno. Nem eu. Eu sou a oferta para te limpar. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Amado Pai Celeste, nós agradecemos o derramar de graça durante o estudo desta paraxá, Senhor. Foi tão formidável ver com os olhos do Senhor todo o sistema do ritual da sotá, da averiguação da fidelidade e do sistema de purificação e terminar com tantas ofertas subindo para o teu tabernáculo através das 12 tribos que agora tinham alcançado, Senhor, o nível da purificação. Assim nós esperamos, Pai, que tudo em nós, Senhor, passe por o sistema de... Entenda que o Senhor é o Cordeiro, entenda que o Senhor já se deu por nós, entenda que não há acusação, mas que, ó Deus, ao nos elevarmos, nós vamos alinhando com o nosso cônjuge, alinhando conosco, para sermos um casamento santuário, sermos pessoas santuário, e assim adentrar nos lugares altos, onde o Senhor espera, e poder, ó Deus, restaurar a ordem, restaurar a paz, e vivermos como nação poderosa, indestrutível. Pai Celestial, nós oramos por casamentos, Senhor, pelas pessoas que estão em luta no casamento, que ao emanar dessa paraxá a vitória contra o espírito de ciúme, o espírito de competição, o espírito de acusação, de desentendimento e discórdia. Pai, toda a contaminação que está sobre casamentos dos nossos amados irmãos, Pai, começa essa semana, Pai, a passar um fogo de purificação, a água da purificação, Senhor, para que nós tenhamos, Senhor, nesta semana que está afindando e a outra que está começando, um grande mover de cura em casamentos, Pai, de restauração de relação conjugal boa, de criação de filhos boa, de paz interior na família, Pai. Nós pedimos os anjos que estão liberados possam trabalhar, Senhor, para ajustar casamentos também, Senhor. Fazer pessoas encontrarem cônjuge certo, Deus. E principalmente o maior dos casamentos, que é entre o Senhor e a noiva, entre o Senhor e Israel. Assim, ó Deus, promove mais unidade entre nós, povo do Senhor,
e entre nós e o Senhor e nós. Ajuda a compreender, ajuda a subir, ajuda a estabelecer na Jerusalém Celestial o tribunal que vai purificar a terra. Pai, muito obrigado por esta paraxá surpreendente, Senhor, e tão deliciosa de estudar. Nós te damos honra e glória e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. E como descrito em Número capítulo 6, nós também abençoamos. Yevareha Adonai veish melecha, Yaer Adonai panav lecha veihuneka, Issa Adonai panav elecha veasem lecha shalom. O Senhor abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, paz. Amém, amém, amém. Amém. Fica com Deus. Aleluia.